Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, queridos. Estamos nós aqui, em véspera de feriado, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, não é? 12 de outubro chegando, estamos nós aqui. 11 de outubro, 21 horas, 33 minutos, nós estamos entrando aí na sua casa para abençoar você com o Crosscast. Nosso podcast chega hoje ao episódio número 49. Parece que foi ontem que começamos a sonhar com a rede de podcast, com um projeto de linguagem, não é, visual, falada, teologia aqui dentro da igreja para sua casa e de repente chegamos ao episódio 49. Imagine você que tema especial Deus nos concedeu hoje viver nessa sexta-feira, 11 de outubro. Pensa, Dia das Crianças, que assunto bom seria, não é? Poderíamos fazer aqui um episódio de palhaçaria, poderíamos trazer as pessoas para conversar um pouquinho sobre a importância das crianças, mas hoje vai ser bem mais do que isso. Hoje, Deus, na sua soberania, escolheu e trouxe para nós o tema por que os pais devem orar pelos seus filhos. Orei e perguntei a Deus, e essa é a pergunta que eu fiz a Deus, né? Por que os pais devem orar pelos seus filhos? E nós convidamos lá da Grande Campos, não é, terra dos fluminenses, um casal magnífico. Eles vieram convidados para estar conosco na primeira igreja, no culto da igreja, estarão conosco também nos nossos cultos, mas também estamos convidando para fazer aqui o nosso episódio. Eles são os pastores Clóvis Peixoto e Érica Peixoto. Eu quero, neste momento, apresentá-los, dando a eles o nosso boa noite e dizendo quem são, na verdade, o casal de convidados para essa noite. Primeiro, o pastor Clóvis Peixoto, eu quero dizer que ele é casado com a pastora Érica Peixoto. O Clóvis é o pai do Daniel, da Elisa e da Maria, não é? Estou falando aqui já na ordem, bonitinho, não é? Clóvis é bacharel em Direito pela Uniflu, é pós-graduado, lato sensu em Relações Internacionais, tem bacharel em Teologia, não é? Pela FABERJ, Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, foi missionário no Timor-Leste, naquela época já esteve aqui falando sobre esse trabalho, esteve nos Estados Unidos, né, num grande tempo de missões e capacitação também, não sei se foram 2 anos ou mais, eles vão falar sobre isso, e recentemente atuando com muito ardor no sertão da Paraíba, no Brasil, não é? É uma alegria, pastor Clóvis é membro da Segunda Igreja Batista de Campos, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, pastor Clóvis é filho da dona Alda Maria e o seu Antônio Clóvis. Dona Alda é a irmã do meu pai. Se você não sabe, a Alda, a mãe desse pastor aqui, é irmã do meu pai. Se você não sabe, como o pai dele, a mãe dele é irmã do meu pai, nós somos primos, né? Primos, primogênito mesmo, primos de primeiro grau, sangue puro. Clóvis é gente muito boa e veio nos abençoar. Clóvis, seu boa noite, pessoal que está de casa, e a sua alegria, pastor, de participar do 49º episódio. Boa noite, pastor Carlos Elias, boa noite para o pessoal que está ouvindo a gente através do Crosscast. É um prazer estar aqui, que Deus abençoe vocês. Eu acho que a gente vai ter um tempo muito bom aqui, preparando, né, para o Dia das Crianças amanhã. O que isso tem a ver, né? Nossa tudo a ver, né? Tem tudo orar a ver. pelos filhos, orar pelas crianças, abençoar, né? Exatamente. Casa e família. Pastor Clóvis, uma alegria, né? Sempre que o senhor vem aqui é uma honra. Quando o senhor vem aqui com a sua esposa e também quando voltou sozinhos, nós fomos muito abençoados. Amém. Hoje não será diferente. Pastora Érica, nós vamos neste momento identificá-la também, né? É justo que a gente apresente a irmã aqui conosco nesse projeto. Eu quero identificá-la aqui também. Deixa eu ver aqui. Pastora Érica Peixoto é casada com o pastor Clóvis. Ela é a mãe também do Daniel, da Elisa e da Maria. Tinha que ser, né? Eles são casados, né? Ela é graduada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, tem o seu mestrado já concluído em Direito pela Faculdade de Direito de Campos, não é isso? Ela também é graduada em Teologia pela Faculdade Unida, em Vitória, no Espírito Santo. Ela já atuou como professora universitária, 10 anos de carreira como professora universitária, foi missionária no Timor-Leste, nos Estados Unidos, e recentemente atuou como missionária no sertão da Paraíba. É membro, né, da Segunda Igreja
Batista de Campos, minha igreja querida. Lá me batizei em abril de 1979, lá no Templo Antigo, com o pastor doutor Aurecildo Santos, que é nosso tio, né, Cláudio? É o irmão mais velho de nossos pais, né? Isso. Pastor Aurecildo é o irmão mais velho do meu pai, irmão mais velho da tia Alda, e ele nos batizou. Pelo menos a mim batizou, o Clovinho eu já não sei. O Clovinho já foi batizado por outros, né? Isso, eu já fui batizado pelo pastor Heber. Pastor né? Heber Silva, né? Pastor Heber Silva, isso Clovinho aí. é mais novo, é mais novo. Eu sou, Pouca coisa, eu pouca sou dos coisa. anos 70, né? Pouca coisa. Mais antigo. Pastora Érica é autora de alguns livros interessantes, né? Livros devocionais, como Jonas, nós temos o livro aqui, eu já li o livro, né? Devocionais em Josué também, já li, já ganhei o presente, já li também. Me lembro de ter distribuído aqui na igreja a Bíblia Teto, né? Nós fizemos uma campanha em dezembro, eu não lembro o ano, foi antes da pandemia, né? Para investir. 2021. Nós investimos uma oferta para produzir o texto e para enviar para o Timor-Leste a Bíblia em Teto, né? Ela é autora de livretos também, como Forjando o Gigante, Na Areia ou na Rocha, As Escamas de Saulo e Histórias Bíblicas, né? E agora, hoje, ela está aqui para falar sobre um projeto novo, né? Orando pelos Filhos, livro recente que ela escreveu, e é com um pouco desse conteúdo do seu livro novo que vamos entrevistar a pastora Érica Peixoto. Pastora, é uma alegria recebê-la aqui. Eu, como pastor da Primeira Batista de Campo Grande, me orgulho muito de ter vocês na nossa família, né? Acompanho o ministério de vocês detalhadamente, vocês são cuidadosos aí ao dar relatórios, ao colocar as fotos do trabalho ministerial, e nós temos muita alegria de tê-los aqui conosco. Vamos dar o seu boa noite, pessoal de casa, nessa sexta-feira, já tarde, o povo conectado com a gente aqui. Boa noite, pastor, aos nossos ouvintes. Boa noite, querido, você que está nos assistindo hoje, sexta-feira. É uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com você algo tão especial, que é exatamente a nossa responsabilidade de orar pelos nossos filhos. Que Deus te abençoe muito nesse episódio. Amém. É uma alegria. Nós vamos, neste momento, lembrar a você que está conectado agora que é tempo de você não somente se deliciar com o canal e assistir, não é? Mas é tempo de você se inscrever. Nós vamos colocar na tela agora. Como que você faz? Por favor, você está no YouTube agora, vá do lado aí, tem aí um sininho, você deve ativar o sininho das notificações para receber as nossas informações de episódio. E mais, se você não está inscrito, tem do lado aí uma teclinha para você apertar assim o vermelhinho, ó, inscrever-se, para poder cooptar para a gente que você está seguindo o nosso canal e está valorizando o trabalho. E se você não gosta de nada do que a gente faz aqui, fica tranquilo, tem um botão assim com o dedão para baixo, você dá um dislike, diz não estou gostando, a gente vai saber avaliar também a sua crítica e vamos trabalhar para crescer, para produzir algo melhor que possa chegar realmente ao seu entendimento e que possa chegar aí à sua compreensão. Antes de iniciar o programa dessa noite, nós vamos fazer uma coisa que sempre fazemos aqui, antes da nossa conversa. Nós vamos orar, pedir a bênção do Pai, a bênção de Deus. Confiamos na Escritura Sagrada que diz, sem mim nada podeis fazer. Vamos orar? Vou pedir ao pastor Clóvis que nos conduza numa oração rápida e simples, pedindo ao Deus bondoso, Senhor Jesus, que conduza todo esse episódio, que tome nas suas mãos a direção desse programa. Vamos orar com o pastor Clóvis. Amém, oremos. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, obrigado porque o Senhor tem tomado conta das nossas vidas e não tem ninguém maior nem melhor para isso. Amém. E nessa hora nós dedicamos todo esse tempo aqui do Crosscast nas tuas mãos, pedindo para que o Senhor possa direcionar tudo que for falado, que for feito aqui, possa ser mesmo para dar glória ao teu nome, para que a tua igreja seja edificada e para que os perdidos sejam alcançados. Nós queremos dar a glória que o Senhor merece e por isso nós estamos aqui para fazer o melhor para o Senhor. Nos rendemos a Ti, pedimos a Tua presença se movimentando neste lugar. É a oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, com trilha sonora, vamos ao assunto do dia. Eu estava analisando hoje a pergunta que nós fizemos, né? O podcast da Cruz. A pergunta que fizemos, vamos colocar a trilha sonora, por que os pais devem orar pelos seus filhos? Eu fui visitar Jó capítulo 1. Uma inspiração. O capítulo 1 do livro de Jó, no versículo 5, e diz que aquele homem, terminando o ciclo de banquete, as festividades, ele clamava a Deus pelos seus filhos. Na verdade, a linguagem bíblica é muito sofisticada, é muito poderosa, é muito rica. Diz que ele os santificava. Levantava-se de madrugada para orar pelos filhos. O texto de Jó 1, capítulo 1, versículo 5, diz que ele tinha uma preocupação. E se meus filhos tiverem feito algo que desagradou o Senhor? E se Deus não estiver satisfeito com o comportamento deles, com coisas que eles têm apresentado no seu culto? Ele sacrificava, pedia perdão pelos filhos. Mas o que me chama a atenção, pastores,
é que ele fazia isso, Jó 1,5, continuamente. É isso. Esse é o segredo. Paulo, ele percebe bem a importância da oração a ponto de dizer, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Mas veja, já Jó fazia isso na prática, porque a fé sem obras é morta. Ele já fazia isso continuamente. Porque pais devem orar pelos seus filhos. Imagina filhos doentes. Se o indivíduo crê no Deus poderoso, no Jeová Rafa, o Deus que cura, um pai que não ora é incrédulo. Porque se crê, ora. Tiago 5,14. Se houver doente, se está com necessidade, chame a igreja, a liderança, ore pelo doente. Se o cristão ore, seja pai ou mãe, é crente, ele ora. Então, pais devem orar pelos seus filhos. Pais devem orar pelos seus filhos, Provérbios 3, 5 e 6. Por quê? Para que tenham sabedoria. Imagina o pai que não ora pelo filho nas provas, na sua vocação, por crises vocacionais, por experiências vocacionais. Pais que não oram pelos futuros relacionamentos de seus filhos. São pais incrédulos. Porque pais devem orar pelos seus filhos, porque essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não quero ousar aqui ter dado a resposta já. Meu Deus, longe de mim. Tem um livro escrito sobre o tema. Mas eu queria colocar para você, instigá-lo antes da gente começar a trocar pergunta e resposta aqui, que o assunto é fantástico. Porque às vezes a pessoa vê o tema do programa, acha assim, não é um tema conflitante, não é um tema de debate, não é um tema de discussão, é um tema de futuro. E vou falar uma coisa para você, irmãos, definitivo, porque num tema como esse ganhamos ou perdemos as futuras gerações. Pelo mau exemplo, por não orar, por se mostrar incrédulo. O crente fajuto, que vem às vezes domingo de manhã na igreja, participa uma hora de celebração e diz que está alimentado. Nunca vi disso. É preciso mais de Deus, mais comunhão, mais intimidade, mais oração. Quem ora muito, meus irmãos, com certeza muito do Senhor recebe. E é para isso hoje que estamos com esse casal magnífico, tipo importação, de Campos dos Goytacazes para o Rio de Janeiro. E nós vamos lá. Pastor Érica Peixoto, pergunta número 1, ela veio assim, forte já, né? Depois de escrever tantos livros, e foram muitos, né? Eu citei vários aqui, depois eu vou colocar até nas minhas redes sociais o seu histórico. Depois de escrever todos esses livros em temas e assuntos diversificados, a pergunta que eu faço é como é que surgiu a ideia de escrever um livro, esse aqui, Orando pelos Filhos? O que deu na sua cabeça que isso aqui era importante, e para mim é, e como Deus te usou para chegar nesse material aqui? Foi Deus mesmo, né, que chegou nesse material, nesse tema. Nós estamos concluindo um ciclo na nossa vida. Voltamos do campo missionário agora. E nessa volta do campo missionário, Deus falou, estou iniciando um novo ciclo com vocês. E uma das coisas que Deus deixou muito claro para a gente foi, inicia-se um ciclo de produção. Produção de material. E aí eu estava no salão de oração lá de casa, num momento particular da minha vida muito pesado, que eu tinha perdido uma prima por suicídio. Oh, meu Deus, forte isso. Eu estava no salão de oração, pastor, eu não estava fazendo, eu não queria resposta, eu não tinha pergunta, eu não tinha nada. Eu só estava ali tentando fazer com que o Senhor me acalentasse. E nesse cenário, eu ouvi de Deus sobre esse novo ciclo. E aí Deus me pediu algo. Ele falou assim, Érica, pega tudo que você produziu nesse ciclo anterior e traz para cá. E aí, assim, eu completamente, né, naquela situação, né, de luto mesmo ali, falei, tá bom, Deus, eu vou lá pegar. Não parecia fazer muito sentido, não, sabe? Aí eu desci, fui lá e peguei todos os livros que eu tinha produzido nos 9 anos anteriores, né? E aí tem esses que o senhor citou, tem alguns que eu traduzi porque a gente fez a tradução para o teto, né? A gente tem devocionais em Jonas em teto, Josué em teto. E eu peguei alguns materiais que não foram publicados a nível nacional, assim, que foram publicados só no Timor-Leste, por exemplo, específico para o nosso trabalho. Coloquei tudo no chão. E o Senhor falou assim, você acha que isso aí é muito? Aí eu falei assim, eu acho, Deus, isso é muito, olha aqui a Bíblia para o Timor, é tudo do Senhor. E ele falou assim, eu estou iniciando um novo ciclo e você não tem ideia do que eu tenho em termos de produção. E aí,
passado esse momento ali com o Senhor, eu voltei para Paraíba, ficamos mais 2 meses lá e retornamos para cá. Então, eu tinha uma palavra sobre produção de material. Então, quando eu voltei, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eis-me aqui, abri o computador e falei assim, vou começar a escrever, porque essa foi a palavra que eu recebi de Deus. E aí, eu tenho na minha mente, algumas mensagens que eu quero colocar em livreto. Já queria colocar em livreto. E aí, eu comecei a digitar. Então, eu não estava digitando esse livro. Eu estava digitando um outro livro, que inclusive eu já acabei também. Mas eu estava digitando este livreto, com uma mensagem sobre na faxina de Deus, removendo pecados escondidos. E aí, no meio dessa digitação, eu vi o Espírito Santo me parando. Ele falou assim, para um pouquinho de escrever o que você está escrevendo agora, porque eu tenho algo urgente para te dar. E depois você continua escrevendo o que você está escrevendo. E aí eu falei, algo urgente, Senhor. E aí Deus me trouxe à memória, porque na época da pandemia 2020, eu fiz uma maratona de oração em grupos de WhatsApp. Naquela época eram 11 grupos de WhatsApp, tinha umas 2.000 e poucas pessoas envolvidas, e eu fiz maratonas de oração. E eu fiz 2 maratonas, uma de 30 dias e a outra, se eu não me engano, de 20 ou 30 dias também. E aí Deus me lembrou e falou assim, lembra das maratonas de oração na época da pandemia? Você vai escrever um livro sobre isso, orando pelos filhos. Aí eu parei o que eu estava escrevendo e aí Deus me deu esse livro aqui, em 21 dias. Aí eu escrevi esse livro e quando eu acabei de escrever esse livro, eu escrevi esse livro com um temor e um tremor tão grande. Foi algo assim, tão sobrenatural da parte de Deus, algo que eu não tenho palavras que consigam expressar o que foi escrever esse livro. E aí, quando eu concluí esse livro, Deus falou comigo, agora você pode continuar escrevendo o que você estava escrevendo. Termina a faxina. Termina a faxina, exatamente. Então, surgiu nesse contexto, assim, uma palavra sobre produção, sobre escrever, depois um direcionamento específico sobre o tema. Então, assim, ele não foi algo que brotou da minha mente, assim, eu quero... Não, eu estava escrevendo outra coisa. E o Senhor me parou para escrever. Isso tem mais a ver com obediência mesmo. É. Né? Obediência, submissão, né? Exatamente. Ter o ouvido atento ao movimento do Espírito Santo, né? Exatamente. É aquela famosa oração, o Senhor não me deixe fora do que o Senhor está fazendo, né? Deus está fazendo uma grande obra, nós podemos agradecer o privilégio quando ele nos arrasta para dentro dela, como Jonas, né? Que ele nos leva para o centro do seu querer para conduzir a sua vontade. Que experiência linda, viu? Eu espero poder ler com bastante calma o livro e poder indicá-lo ainda para muito mais gente, porque é realmente um livro que nasce de um desejo do pai, não é, para um filho e dando a um filho a instrução, eu creio que é algo que nós podemos e devemos conhecer. Pastor Clóvis Peixoto, a segunda pergunta é simples, mas ela é boa para o irmão ajudar a Érica na seguinte questão. Por que vocês escolheram dar esse título ao livro? Pensemos, podia ser Fator Oração, Ministério da Intercessão, né? Pais que oram, mães que oram. Tinha tanta sugestão, né? Eu fiquei pensando em umas 15 aqui quando me perguntaram isso. A curiosidade é essa. Mas por que orando pelos filhos? Especificamente pelos filhos? Então, pastor Carlos Elias, quando a gente recebeu esse direcionamento de Deus para fazer esse projeto do livro, a gente, ao mesmo tempo, submeteu a Deus qual seria o nome do livro. Porque a gente queria que, ao mesmo tempo que fosse um nome que falasse sobre o livro, mas que a mensagem fosse muito direta. Que as pessoas, quando batessem o olho ali, já soubessem do que está sendo falado. Coloca Ministério de Intercessão, né? Ou a vida de oração dos pais, não tem tanta conexão. Orando pelos filhos é como se uma flecha vai direto ao alvo, né? Exatamente. E aí a gente poderia ter colocado, por exemplo, ore pelo seu filho, ou vamos orar, mas a gente entendeu que orando pelos filhos seria melhor, porque como o versículo que você citou agora há pouco, nas palavras de Paulo, a oração tem que ser algo que você começa e não para, sem cessar. Então, ali está no gerúndio, né? Uma atividade contínua, orando pelos filhos. A gente queria que tivesse essa ideia de que os pais devem começar a orar pelos filhos, mas não devem parar. Eles oram continuamente, orando pelos filhos. De manhã, de tarde, de noite, a gente sempre fala.
Por exemplo, a gente chega no prédio da igreja para um culto, algo assim, a gente comenta, a gente não veio ali, não vai ali para adorar. A gente vai para continuar a adoração que a gente já tem ao longo da nossa semana. Você entra adorando, né? Celebra adorando e sai para adorar. Exatamente. Porque o seu serviço a Deus, quando deixa o templo, é serviço em adoração, né? Isso. Sua vida, seu testemunho pessoal, a não ser que seja realmente um profano, né? Aí está perdido mesmo. Não adorou nem dentro nem fora. Nem fora. Mas Pois aquele que sai do templo com a perspectiva missionária, missiológica, com a missão dentro dele, ele vai viver para testemunhar, né? Vocês têm Exatamente. experiências profundas aí de oração com seus filhos? Como é que vocês falam sobre isso para os pais? Assim, vocês não só produziram o material e receberam, mas vocês têm experiência com seus filhos. Eu vejo os seus filhos são assim, dádivas. Quem conhece assim, o Daniel, eu conheço de perto assim, os vídeos deles, o que eles fazem, eles pregando, eles testemunhando. Quando a pastora faz lá movimentos lá na Paraíba com eles, lá na Escola Bíblica de Férias, eu não sei como é que vocês chamavam lá, né? Aqueles projetos com as crianças. Eu falava, meu Deus, desse tamaninho já estão pregando o evangelho. Aquilo tem que ser fruto de oração. Conta um pouquinho sobre isso. As crianças, assim, como é que era isso? A gente sempre ensinou as crianças sobre oração. E eu me lembro, quando eles eram bem pequenininhos, não tinha a Maria ainda. E a Elisa tinha 3 para 4 anos e o Daniel, acho que tinha 5 para 6. E a gente sempre teve essa coisa de orar com os nossos filhos, né? E orar com eles. Mas também de fazer com que eles começassem a orar e eles começassem a ouvir a voz de Deus por conta própria. E é difícil, quando você tem filhos bem pequenos, você fazer com que isso vá se desenvolvendo neles. E a gente não tem capacidade para isso. É Deus que precisa fazer isso, né? Então, eu me lembro, por exemplo, de uma experiência marcante que a gente estava, eles mais ou menos nessa idade aí, de 3 para 4, de 5 para 6. E aí eu falei assim, olha, mamãe hoje vai fazer uma coisa diferente com vocês. Mamãe já orou com vocês, só que agora vocês vão começar a tentar ouvir a voz de Deus. E eu me lembro da Elisa, bem pequenininha, ela falando, mas eu não consigo ouvir Deus. Como Deus vai falar comigo? Eu falei assim, olha, a mamãe não tem como fazer isso, mas eu tenho certeza que Deus, ele vai ter o jeitinho dele de fazer você entender a voz dele. Eu tenho certeza. E eu vou fazer o seguinte com vocês. Aí eu comecei a explicar para eles, dentro daquela linguagenzinha, o que era receber uma carga de intercessão de Deus. De você não apenas orar, mas de você ouvir Deus. O que está no coração de Deus para você orar. E aí a gente fez esse primeiro momento, eles orando por aquilo que eles queriam. E esse segundo momento que eu queria começar a ensiná-los a orar por aquilo que Deus queria que eles orassem. E aí eles falaram assim, como que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, olha, Daniel, você vai sair daqui, você vai lá para o quarto e você vai ficar em silêncio e você vai perguntar a Deus, Deus, o Senhor quer que eu ore pelo quê? Ou por quem? Ou por qual situação? E você fica lá. E se você sentir algo no seu coração e tal, você ora. E falei a mesma coisa com a Elisa. Só que, Elisa, você vai para o outro canto, lá para o outro quarto, e você vai ficar lá a mesma coisa. E eu fiquei na sala, orando, falando, Senhor, o Senhor tem algum jeito de falar com eles, que eles entendam o Senhor. Aí, daqui a pouco, quando eu olhei no quarto de cá, Daniel já estava orando. E Elisa, menorzinha, estava assim, não estou ouvindo nada, não estou ouvindo nada. Aí ela volta e fala, mamãe, não consigo ouvir Deus, não consigo. Ele não falou comigo. Eu falei assim, tá bom, volta lá, vamos fazer mais uma tentativa, não tem problema. Volta lá e vê se Deus não vai colocar um nome no seu coração, um país no seu coração, uma situação, um amiguinho. Aí ela foi. Aí daqui a pouco eu olhei, ela estava orando. Aí vem Daniel e vem ela. Eu falei assim, agora vamos compartilhar o que Deus falou com vocês para vocês orarem. E os dois oraram pela mesma pessoa. Era Deus. Era confirmando Deus. que era Deus. Confirmando para eles. Era um primo deles. E aí o Daniel virou e falou assim, eu orei pelo meu primo Caleb. E aí Elisa virou e falou assim, mas eu orei pelo primo Caleb também. Foi exatamente o que Deus falou comigo. Então, assim, aquela experiência... eu acho que até assim, eu não sei se eles se lembram, provavelmente eles não se lembram dessa experiência, mas eu me lembro muito como algo assim, da parte de Deus, assim, minha filha, invista nisso. Creia
que eu falo com seus filhos, não importa a idade deles, eu tenho jeito de fazer. Então, assim, essa foi uma experiência bem marcante lá do iniciozinho, né? Desse processo de orar. Poderoso. Pastor Clóvis, alguma experiência nesse sentido com seus meninos, assim? Sim, De orar, pedir alguma coisa? Uhum. Uma experiência que me veio à mente agora, que tem a ver com a Elisa também. O que aconteceu muitos anos atrás, quando nós éramos missionários lá no Timor-Leste, a Elisa começou a estudar na escola lá na capital, onde a gente morava, em Dili, e uma ou 2 semanas depois ela voltou meio que chorosa. Papai, tem 3 amiguinhas minhas que não estão me tratando bem, e a gente entendeu que era uma situação... Tinham batido nela, era uma situação meio que de bullying. E como pais a gente ficou um pouco chateado, mas como cristãos a gente falou, filho, olha, você tem que entender que essas meninas não têm Jesus, você precisa mostrar Jesus para essas pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos orar todo dia por essas amiguinhas suas, e nós começamos a orar especificamente por essas 3, para que Deus revertesse esse quadro. E aí, com o tempo, a gente a cada dia via que Elisa estava tendo uma resposta da oração dela. Por quê? Ela chegava falando, papai, lembra que a gente orou por fulana e fulana, as amiguinhas? Sim. Então, hoje na escola eu estava cantando no pátio e elas perguntaram, o que você está fazendo? Eu estou cantando louvando a Deus. Então, você pode me ensinar essa música? E ela ensinou uma música de Jesus para as meninas. Passadas mais 1 ou 2 semanas, ela voltou. Papai, lembra que ontem a gente orou pelas amiguinhas? Elas me perguntaram o que eu estava fazendo e ela estava orando na hora do intervalo lá no pátio, olhando para o céu, segundo ela, e conversando com Deus. E as meninas falaram assim, você pode ensinar a gente a orar? E ela falou, posso. Ela falou que botou as 3 sentadinhas com a mãozinha assim, coisa bem de criança, 5 anos, né? E ela foi orando e repetindo, e ela falando assim, papai, e elas repetiram tudo aquilo que eu falei. Que bênção, filha, tá vendo? É a resposta de oração. Deus, ele não só ouve, ele também ouve e responde às orações. Quando passou mais um tempo, ela veio com outras respostas de oração. E, para resumir, no final das contas, quando a gente estava voltando do campo missionário para o Brasil, aquelas 3 meninas que faziam bullying com ela, que tinham tratado mal no início, se tornaram amigas dela, mudaram totalmente o comportamento a ponto dela querer homenagear aquelas meninas na festinha de despedida que a gente fez na escola antes da gente voltar. Então, assim, foi algo que marcou a nossa vida, porque ela teve uma experiência... Como que a oração reverteu uma situação indesejada. Né? Isso, e ficou de estímulo para ela uma experiência marcante, porque ela nunca mais vai esquecer disso. Aprendeu na prática que a oração muda o coração das pessoas também. Com certeza, eu aprendi aqui já 3 coisas. Esse aqui é o volume 1, ó. Orando pelos filhos é o volume 1. Eu vi agora, a pastora estava falando aqui, eu pensei assim, ensinando os filhos a orar, volume 2, né? E agora com o seu testemunho eu diria assim, orando com os filhos, o pai orando. Eu falei, já temos 3 edições, viu, Érica? Eu espero lançarmos 3 episódios aqui. Fica a sugestão aí. Né? Essa aqui é uma coisa que Deus me deu. Eu falei, gente, orando pelos filhos, ensinando os filhos a orar. A mãe vai lá no quarto, volta, vai lá no quarto, volta aqui. E agora você, não, vem cá, vamos orar juntos por elas. Aí eu falei, orando pelos filhos, orando com os filhos, ensinando os filhos a orar. Dá para fazer assim uma série. Eu quero viver para ler isso aí. Pessoal, já estou encantado aqui com o casal, maravilhoso, casal com a vida no altar, né? Servindo a Deus. Uma pena que a gente para um minutinho, mas eu peço uma coisa para você, não sai daí não, tá bom? Estamos com o horário já um pouquinho avançado nessa sexta-feira, mas fica firme com a gente, gasta esse tempo. Amanhã é feriado, dorme para mais tarde, bota o despertador para acordar 1 horinha mais tarde, mas gasta um tempo agora com Teologia da Cruz. Fica um tempo aqui conectado do Crosscast. A gente vai por intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, queridos telespectadores do Crosscast. Aqui quem fala é o David. E hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. A Ótica Seropédica, fundada em 2007, carrega uma tradição de uma empresa familiar, que vem se aperfeiçoando ao longo das gerações. Nos orgulhamos de oferecer um produto de excelência e de alta qualidade. Trabalhamos com todas as lentes disponíveis no mercado para atender a sua necessidade. Recentemente, passamos por uma grande reforma para atualizar o nosso consultório oftalmológico. Diga-se de passagem, é um diferencial no nosso setor. Contamos com 2 oftalmologistas altamente qualificadas que atendem aqui semanalmente, garantindo assim um atendimento especializado e personalizado. Nosso compromisso é proporcionar a melhor experiência em saúde ocular, unindo
tradição e modernidade para cuidar com excelência da sua visão. Para maiores informações, fale com a gente no nosso WhatsApp e siga a gente no nosso Instagram. Ótica Seropédica, como você gostaria de ver hoje? Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. Estamos de volta, sexta-feira, 11/10, nós aqui estamos trabalhando com você um assunto muito rico, muito interessante. Amanhã é Dia das Crianças, por que não pensar nos filhos, né? Porque os pais devem orar pelos filhos. Pastor Cláudio Peixoto, vamos abrir o segundo bloco agora, perguntando o quê? Por que os pais devem orar pelos filhos? Na prática, a Bíblia ensina isso. Tem algum versículo que diz lá, papai, mamãe, ore pelos filhos, né? Na prática, como funciona isso? Sim, essa pergunta é muito importante, por quê? Porque se a gente parar para poder perceber na Bíblia, de capa a capa, a Bíblia está ensinando as pessoas a orarem. E nós temos ali não só a Bíblia ensinando as pessoas a orarem de maneira geral, mas a gente também tem exemplos de pais que intercederam pelos seus filhos. A gente pega no Antigo Testamento, como você falou há pouco, Jó intercedia pelos seus filhos perante Deus. Lá no Novo Testamento a gente vê o quê? Que quando Jairo teve um problema, ele buscou a solução em Jesus, ele foi até Jesus. O que não é orar? O que é orar? Senão a gente ir até Jesus para a gente pedir uma solução para o nosso problema, para aquilo que a gente não consegue solucionar. Então a gente vê que é importante porque a Bíblia mesmo direciona para isso. E quando a gente ora pelos filhos, a gente não só tem a capacidade de atuar espiritualmente na vida deles para que eles sejam abençoados, mas a gente também pode fazer com que, ensinar com que eles tenham um movimento de oração na vida deles. Tudo é exemplo. Às vezes a gente pergunta, quando está numa pregação, quem quer ver seu filho lendo a Bíblia todo dia? E todo mundo levanta a mão. E quem quer ver seu filho orando todo dia, apaixonado por Jesus? E todo mundo levanta a mão. E aí eu pergunto, e você, será que seu filho, sua filha, tem visto você orando todo dia, lendo a Bíblia todo dia, apaixonado por Jesus? Porque o melhor exemplo é o exemplo próprio. Então, assim, quando a gente ora pelos filhos, a gente não só está cumprindo aquilo que a Bíblia diz para a gente poder abençoar os filhos, porque os pais têm autoridade espiritual sobre os filhos, mas também a gente está fazendo com que os filhos aprendam a ter um hábito de oração que vai se prolongar por todas as outras gerações. É isso mesmo, eu vejo na Bíblia o tempo todo que Deus tem colocado a autoridade dos filhos nos pais. Os pais estão com autoridade sobre os filhos. Há um epilético, um menino com crise de epilepsia terríveis lá. Todo dia ele tem crise de convulsão, ora se joga no fogo, ora se joga na terra. O texto é forte, né? Sim. E ele diz, Jesus, tem misericórdia. Eu trouxe aqui para os seus discípulos, cara, nada, né? Trouxe aqui os camaradas, isso aí é propaganda enganosa. Esses caras não resolveram, foi nada. Aí Jesus olhou para eles, até quando vou conviver com essa geração incrédula, né? E Jesus resolveu o problema do pai, mas resolveu o problema do filho. Mas quem pediu? Foi o pai. A mulher cananeia. Quando olho para aqueles textos, eu percebo, eles oram porque Deus concedeu ao pai a autoridade sobre os filhos. De orar, de ser o intercessor e de pedir. O filho não pediu coisa nenhuma, não desejou nada, mas o pai pediu e Deus atendeu. Né? Eu acho que tem muito do texto sagrado a gente aprender com a Escritura e como pai saber. Por que pais oram? Porque está na sua mão, pai, a autoridade está com você. Até que ele tenha a maioridade, até que ele siga o caminho dele, Deus dê a ele as rédeas, né, da vida dele, sob o comando do pai, é com você, pai. Então é você que tem que pedir, é você que tem que buscar, é você que tem que clamar, é você que chama pela autoridade. Não é isso, pastor? É verdade. E a gente não pode fazer o quê? O que muitos fazem, que é terceirizar a nossa responsabilidade como pais. Porque muitos pais, por não ter essa consciência espiritual de que detém a autoridade espiritual sobre os próprios filhos, terceirizam para o pastor, terceirizam a oração pelos filhos para que o professor de escola bíblica faça ou qualquer outra pessoa da igreja. Não que eles não possam orar, mas a principal pessoa que deve orar é o pai, as principais pessoas são o pai e a mãe, porque tem essa responsabilidade de orar por eles e orar com eles também, orar juntos, faz parte. Faz parte, com certeza. Érica, querida, pergunta para você, o livro que você escreve hoje, né, Orando pelos Filhos, é um livro dividido em 10 maratonas, né? Não sei quantos quilômetros, mas são 10 maratonas, não é? E são maratonas de oração, né?
Pensando em quem vai adquirir o livro, quem vai procurar se interessar, quem vai ler, diga para nós como que funcionam essas 10 maratonas de oração. Então, essas 10 maratonas teriam cerca de 170 quilômetros. Chão, hein? O pessoal vai ficar fitness, hein? Bonitão mesmo, hein? Exatamente. Espiritualmente falando. Exatamente. Essa é a ideia, né, daquilo que Deus entregou pra gente. Então, esse livro aqui, ele, na verdade, é um livro devocional diário de oração. Ou seja, não é um livro que você vai pegar e você vai ler de capa a capa. Esse é um livro que você vai pegar e você tem os diazinhos aqui, ó. Aqui é o primeiro dia, aí tem o dia aqui número 1. Aí você vai ler uma paginazinha por dia. Então, as maratonas têm a ver com a temática. Então, por exemplo, eu tenho maratonas de oração aqui de 30 dias, outras de 20, de 7, de 5. Você vai escolher a maratona que você quer fazer de acordo com o tema. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma maratona de oração que é clamor por salvação. Os seus filhos, independente da idade, tá? Isso é importante dizer, porque os motivos aqui não são só para motivos de filhos pequenos. São filhos já casados, né, adultos, e os motivos estão aqui também. Então, por exemplo, a maratona número 10, ela é clamor por salvação. Então, se você tem um filho e você quer que ele entenda sobre Jesus, sobre a obra da cruz, aqui você tem os dias específicos, você orando especificamente por isso. Tem uma outra maratona aqui, a gente falou sobre sabedoria, né? Como que é importante pedir sabedoria. Tem uma maratona aqui que são de 35 dias, se não me engano. Isso, sabedoria para a vida. Ela é toda baseada no livro de Provérbios. Então, são 35 dias que você vai orar a cada dia por sabedoria numa área específica da vida do seu filho. Sabedoria nos estudos, sabedoria para escolher bons relacionamentos, sabedoria para fugir de maus caminhos, sabedoria para escolher o cônjuge, sabedoria para diversas áreas da vida. É uma maratona específica. Tem uma outra maratona, por exemplo, que é a maratona toda baseada no livro de Tiago, que também é um livro extremamente prático. Então, tem uma maratona lá específica para isso. Tem uma outra maratona de 25 dias, se não me engano, que é qualidade de caráter, em que eu peguei 25 personagens bíblicos, destaquei uma característica daquele personagem. Então, por exemplo, José, a capacidade de perdoar de José, por exemplo. A fé de Abraão. E naquele dia, você tem naquela devocional um resumo do personagem e uma oração para você fazer para que o seu filho seja aperfeiçoado naquilo dali. Então, assim, tem maratona, milagres de Jesus, parábolas de Jesus. A ideia é que esse livro, ele seja duas coisas na sua casa. Alimento e arma. Alimento, porque a palavra é pão, a palavra alimenta. Então, você não vai estar orando coisa da sua cabeça. A ideia do livro é você orar a palavra. É por isso que cada dia começa com versículo, texto bíblico, e você vai orar em cima do texto bíblico. Então, você está se alimentando da palavra. É alimento para você, para sua casa. E é uma arma, porque a oração é uma arma de Deus. Então, você já tem aqui, Érica, mas eu não sei como orar. O livro já traz uma oração pronta para você inserir o nome do seu filho ali. Se você está acostumado com intercessão, você vai pegar aquilo dali e vai... Sim. Né? Vai... Ao ler, interpretar, vai viver aquilo. Vai viver aquilo vai dali. respirar aquilo. Mas não sabendo, você... vai ler mesmo para ser educado. Exatamente. Ele é educacional também, pedagógico também. Exatamente. Então, a ideia é que ao terminar o livro, que deve durar aí mais ou menos quase 6 meses que você tem, são 170 motivos diferentes de oração pelos filhos. E o que eu percebo muito, pastor, e eu tiro isso pela minha própria vida também. A gente, quando vai orar, às vezes, pelos nossos filhos, a gente acaba ficando num círculo. É muito definido. Abençoa o sono, os estudos, os relacionamentos. E a gente fica ali em 5, 6 motivos e acaba rodando todo dia naqueles mesmos motivos. E nesse livro aqui, Deus me orientou, são 170 áreas diferentes, motivos diferentes para você atingir na vida dos seus filhos, não importa a idade que eles tenham. Então, as maratonas funcionam, o livro funciona mais ou menos assim. Com certeza, maravilhoso. Eu fiquei maravilhado com a proposta, com a ideia. Acredito que os pais podem e devem se engajar, e nada melhor hoje
do que nós estabelecemos disciplina. Na minha percepção como pastor, né? Eu já estou com os meus 54 anos, meus cabelos brancos. Eu digo para as pessoas, não acredite nas suas invencionices ou na sua boa vontade de fazer alguma coisa. Tenha disciplina e pratique disciplina. Eu vou fazer uma leitura, faço um plano diretor, escolho, estabeleço um prazo e vou fechar aquele livro num prazo. E uma vida de oração, uma vida devocional requer sim um manual. Usando um bom manual, um bom roteiro, você vai ter começo, meio, fim, passará pelo processo com aprendizado, com crescimento, com desenvolvimento e vai poder se avaliar, né? 170 dias é bastante coisa, né? Mais ou menos isso, né? Isso. É bastante coisa para crescimento espiritual. Obrigado, Érica, por essa proposta, por esse modelo, né? Eu quero muito agradecer a Deus pela vida de vocês, que tem contribuído muito, muito pelo trabalho de educação dos filhos, não só, acho que na segunda de Campos, mas como agora aqui na primeira de Campos também, de Campo Grande, para todos nós aqui. Pessoal, me dê um segundo para tomar uma água, a gente vai para o intervalo e a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. Estamos de volta, estamos aqui, não é? Provavelmente agora são 10 horas aí, 13, 14 minutos, né? E você conosco aqui conectado, já tarde, mas aqui, ó, de pé, firme e forte conosco. Tá gostando do trabalho, tá gostando do projeto, dá um like, não é? Se conseguir mandar o link para alguém, dá mais um like. Se não tá gostando, dá um dislike e ainda faz favor, pode colocar sua crítica aí no chat, escreva na linha do tempo aí pra gente, no chat, que a gente quer ouvir. Se você quiser deixar fixo no comentário, não tem problema, a gente gosta também de ouvir a sua avaliação. Crítica pra gente aqui é bom pra gente poder aprender, pra gente avaliar o projeto e poder crescer, tá bom? Deixe o seu elogio, deixe o seu comentário, deixe o seu like, dê o seu dislike. O importante para nós é a sua interação. Eu esqueci de falar que a gente também está conectado com a rede social. A gente aqui é antenado, viu? Instagram. Pastor Cláudio não tem ainda não. Um dia vai ter, ore por ele, né? A Érica tem. Coloca o Instagram da Érica aí para todo mundo saber. Vamos seguir a Érica. A Érica tem conteúdo top lá no Instagram dela. Mas vamos seguir. Agora, o nosso Instagram, você devia seguir também. Crosscast Oficial. Se você não segue o Instagram, quando a gente recortar o Rios da Érica, que ficou sensacional, você não vai ver. Porque você só está conectado no YouTube, o YouTube só vai ter o programa todinho. Nós vamos recortar pequenas falas, né? Pequenos recortes, colocar para você debater, pensar, para edificar a sua vida. Aonde a gente vai postar isso? No Instagram. Segue agora lá, Crosscast Oficial, tá bom? É importante você seguir para poder valorizar o trabalho que a gente está fazendo aqui. Pastor Clóvis Peixoto, qual a importância da figura paterna no movimento de oração pelos filhos? Então, pastor, tem uma importância muito grande. Por quê? A gente vê, assim, muitas mães orando pelos filhos, mas na experiência de vida que a gente tem, a gente vê poucos pais orando pelos filhos. E Pastor, interromper um pouquinho. Claro. Você me deixa interromper, sabe por quê? Essa fala é muito dura, mas é importante eu alertar. Tem um homem que acha que tem coisa que... a gente fala assim, é coisa de homem, coisa de mulher. Claro que tem, tarefas e tudo. Sim. Mas eu não aceito esse negócio de que educação infantil não tem presença de homem, que na escola não tem presença de homem, que na EBD não tem. Não pode. Como é que os nossos meninos vão se inspirar Ter a referência. se não tem uma referência masculina lá na sala para ajudar, para responder? Verdade. Eu não aguento aquele negócio do lobo mau, né? O lobo mau com a voz da menina. Eu falei, lobo mau tem que voz de homem, gente. Teve um dia que eu estava vendo a narrativa de Adão lá, aí tava... E Adão falou, aí a irmãzinha... Eu falei, esse Adão aí não dá não, minha irmã. Chama um Adão lá no segundo andar, desce um Adão pra mim do segundo andar, eu mandei interromper os bonequinhos lá, eu falei, não, Adão fala Adão é Adão. Eva é Eva, e nós. Então, o senhor tá falando assim, por quê?
precisa do pai. Sim. Esse negócio de, meu filho, não sei o quê, fala com a sua mãe. Ô pai, se liga, pai. É sua responsabilidade. Esse negócio de fala com a sua mãe. É sua, foi para o senhor, o problema é seu, está perguntando para o senhor. E se o senhor não souber, dê a mão para o menino, vai perguntar junto, para ele saber que o senhor é humilde e junto com a esposa vão conversar sobre o tema, não é? Isso aí. Seja bom, seja um exemplo. É muito importante que os pais deem exemplo, não é isso, pastor? É isso mesmo, porque a figura paterna é muito importante na criação da criança, até a formação dela, chegando à fase de juventude, fase adulta. E o pai, o que acontece? Geralmente provedor do lar, muitas vezes se preocupa em prover tudo aquilo de material, de melhor que ele pode dar, melhor escola, melhor plano de saúde, melhor viagem, melhor tudo, mas se esquece que a vida não é só isso. Nós temos o lado espiritual. E o pai precisa o quê? Dar direção, dar proteção ao filho, dar bons conselhos, e nada melhor do que o pai fazer isso debaixo da vontade de Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia com seu filho, ensinando ensinando que ele obtenha as respostas que ele precisa de acordo com a palavra de Deus. E essa questão de orar é importante, porque quando o pai ora pelo filho, o filho vê, não é só minha mãe que ora, meu pai ora também. Não é só minha mãe que tem responsabilidade espiritual sobre mim, meu pai também tem. Então eu tenho que seguir não só o que a minha mãe fala, mas eu tenho que seguir o que o meu pai fala. Eu tenho que obedecer não só a minha mãe, eu tenho que obedecer ao meu pai. Isso gera um encargo na criança, no adolescente, de responsabilidade e ao mesmo tempo de obediência pelo pai. E isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. E filhos que são criados sem o exemplo dos pais, amanhã ficam realmente, né? Especialmente os meninos, ficam perdidos, sem horizonte, sem orientação, porque aprenderam a não ter no pai uma referência espiritual, de crescimento, de maturidade. É muito importante que os pais participem do processo, sim. Érica, qual a importância agora da mãe, especificamente da figura materna, nesse movimento de orar pelos filhos? Eu acho muito importante, pastor, a figura materna, no sentido de que, primeiro, que normalmente é a mãe que passa a maior parte do tempo com os filhos, né? Vamos botar num contexto de filhos pequenos. Então, ela consegue perceber algumas coisas do dia a dia, algumas demandas que estão muito próximas a ela. E a gente sabe, nós somos pais de 3, né? Quem está nos assistindo aí, que tem filhos também, a maternidade ela é extremamente desafiadora para você ousar exercê-la sem Deus. Para você achar que você vai ser capaz de fazer alguma coisa sem Deus. E a oração é esse lugar que a gente se coloca de rendição e de dependência. Quando eu estou orando pelos meus filhos, eu estou declarando a minha insuficiência para Deus desse encargo. Eu não tenho como realizar isso sem o Senhor. Então, quando a gente se prostra em oração, nós estamos em rendição e dependência, em submissão a Deus. Então, eu diria que é muita ousadia a gente tentar criar filhos sem Deus, para não dizer que é muita estupidez, né? Tentar criar filhos. Nos provérbios é uma estultícia, né? Tremenda exatamente. Estultícia criar um filho. Sem participar do processo de comunhão, de intimidade, sem no mínimo ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor, dependo do Senhor totalmente, né? Exatamente. E uma outra coisa que Deus me falou muito, num momento específico de intercessão com relação a esse livro, a gente teve uma experiência que eu peguei no meu Instagram e eu coloquei assim, coloque o nome do seu filho aqui, porque eu vou tirar um momento de oração pelos nomes que estão aqui. E muita gente foi colocando o nome dos filhos ali. E teve um determinado dia, uma noite, que eu subi no salão de oração e falei assim, olha, eu vou orar por todos esses nomes. Tinha mais de 2.000 nomes, se eu não me engano. E eu falei assim, eu vou orar por esses nomes aqui. E aí, quando eu comecei a orar por aqueles filhos, pastor, me veio um choro tão grande. E era uma mistura de amor, um amor extraordinário e um choro que eu ia lendo, eu falei assim, eu vou ficar aqui em oração com lágrimas líquidas, né? Orações líquidas. E aí, naquele momento ali, eu senti algo da parte de Deus. Por mais que a gente tenha liberdade com os nossos filhos, sejam eles pequenos, adultos, casados, por mais que a gente converse, por mais que a gente tenha um diálogo super aberto, o que ficou claro para mim naquele momento de intercessão é que existem demandas emocionais, espirituais, que os nossos filhos passam, que estão fora do nosso acesso. Demandas que eles passam na mente, que eles têm no coração,
que eles não têm nem condição de verbalizar, porque às vezes nem eles entendem. Então, a imagem, a visão que Deus me deu naquela hora foi de um iceberg. E Deus falou comigo assim, eu chorando, Deus falou comigo assim, minha filha, o que os pais conseguem ver e detectar de questões na vida dos filhos é a ponta do iceberg. Existe dentro deles um mundo inacessível. E aí, Deus me mostrou claramente que a oração atinge esse lugar. A oração, quando você ora pelo seu filho, quando você apresenta ele, quando você coloca os motivos, quando você pede, você está atingindo áreas que você não tem ideia que você está atingindo. Então, assim, a importância da oração dos pais pelos filhos é extraordinária naquilo que Deus tem para realizar na vida do seu filho. Naquilo que Deus tem para construir na vida do seu filho. E que não tem a ver só com ele e com você, tem a ver com o reino. Extrapola, gente. Extrapola a nossa família. Não vou orar pelo meu filho porque eu quero que ele seja abençoado só e sem... Não! Deus está agindo em toda a terra e quer contar com o seu filho. E a sua oração vai atingir áreas que você não vai ter como atingir por outro meio que não seja a oração. O salmista vive essa experiência, se eu me recordo, no Salmo 139, no final do capítulo, ou do Salmo, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me um espírito inabalável, mas uma oração forte, vê, Senhor, se há em mim algum caminho. Orar por aquilo que não conhece. Sim. É o que você está colocando aí. O pai tem que confiar que tanto o salmista, quando pede para atingir lugares que ele não consegue buscar, imagine numa criança que não sabe nem pedir socorro. Exatamente. E está sendo agredida no mundo espiritual por setas, por flechas terríveis, por projetos que você está agora lá no Congresso, eu não sei aonde, em algum lugar do mundo, tem alguém idealizando um troço para o seu filho, uma falcatrua, um troço errado, uma lei de abuso. Vai acompanhando que o mundo está torto como está, não começou agora, não. Verdade. Então você, como pai, devia colocar esse joelho no chão e crer que você é aquele pai que pode pedir essas armas, né? Eu gosto muito da experiência de Paulo, em Efésios, quando ele vai do capítulo 5 ao capítulo 6, né? Ele vai falar da armadura, né? Ele vai... É muito rico aquele texto, porque você pensa assim, um combate, né? E todo mundo já pensa naquele combate mesmo físico, né? Coloca o capacete da salvação, né? O capacete é a salvação. Coloca a espada do Espírito, a palavra de Deus, o escudo, a fé, a couraça, a justiça, o cinto, a verdade, não é isso mesmo? Nos pés, a preparação do evangelho da paz. Aí você pensa, o soldado está pronto. Ele fala, orando em todo tempo no Espírito. Essa é a guerra. Qualquer arma espiritual que não passa por esse projeto de orar no Espírito o tempo todo, essas armas elas são espirituais. Então, só conquistadas com essas disciplinas, orar todo tempo no Espírito. Exatamente. Senão o cara está pensando que quer ir para a rua, sair cortando cabeça na rua, tomando uma bandeira de partido, vou tomar o poder pelo partido tal, que esse partido é bom. Não, é orar no Espírito. E pelo Espírito conquistar armas, não é isso? Exatamente. E, inclusive, tem uma maratona de oração que é Armadura de Deus. Olha isso. Uma maratona. Foi na mosca. Eu não li o livro ainda, pessoal. Eu estou aqui. Revelação o livro do Espírito. chegou aos 5 minutos antes da gente entrar no ar. Eu não tinha como ler, mas eu falei, eu confio muito na Érica, no Clóvis. Eu falei, me tragam aí o material. Eu só pude ler o que você colocou na internet, o que o pessoal me comentou. Eu falei, venham cá, vamos fazer esse programa. Eu geralmente não faço programa antes de ler o conteúdo. Mas eu joguei toda a minha fé e confiança em vocês e estou aqui para receber o meu livro e depois eu vou botar lá os meus comentários para você também. Olha, magnífico. Obrigado aí por esse projeto, por essa presença, por esse desafio. E vamos para a última pergunta. O pessoal vai fazer assim em casa, tá acabando, né? 10h35, 10h36, o programa tá acabando, pessoal. É para você ter um feriado tranquilo amanhã. Mas vamos lá, última pergunta. É aí para os dois. Tira para o ímpio e vê quem responde primeiro. Vamos lá? Por que vocês, enquanto pais de 3 filhos, recomendam às pessoas que, por favor, estão nos assistindo, que leiam este livro e usem o livro? Alguns motivos pelos quais vocês, pais de 3 filhos, recomendam que um pai, um filho, 2, um cara que está com 6 na coleção lá, por que ele deveria ler esse livro? Vamos lá, quem começa? Primeiras damas. Eu recomendo esse livro, primeiro, por uma questão de disciplina.
esse livro aqui vai te dar uma ferramenta para, durante mais de 170 dias, você atuar na vida do seu filho sem ficar pensando o que eu vou fazer, o que eu vou orar hoje. Então, vai criar em você uma disciplina. Segundo lugar, eu recomendo esse livro porque é um livro devocional diário de oração. Então, isso vai fortalecer a sua fé. Porque eu tenho certeza absoluta que quando você estiver olhando os motivos ali e você estiver orando pelo seu filho, em alguns momentos Deus vai falar com você que você precisa daquilo ali que você está orando. Então, é um livro em que você ora pelos seus filhos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar também em você e em algum momento você vai botar a mão na sua própria cabeça e vai falar, Senhor, eu estou orando pelos meus filhos, mas me inclua nisso aqui também, que eu preciso disso. Então, assim, invista na sua vida em coisas que edifiquem, que te ajudem na sua vida espiritual. E eu tenho convicção, esse livro está sendo uma bênção na minha casa. E eu quero que ele seja uma bênção na sua casa também. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Clóvis, e aí? Por que os pais devem recomendar e devem ler o livro? Então, além disso tudo aí que a Érica comentou, eu recomendo que leiam esse livro. Por quê? Porque esse livro também vai ser uma ferramenta para que você possa se conectar mais com Deus. Você que é avô, avó, ore pelos seus netos, você que é tio e tia, pode aproveitar o livro para orar pelos seus sobrinhos, e você que é pai e mãe, vai estar orando pelos seus filhos, glória a Deus, seus filhos vão ser abençoados, vão ter as experiências deles com Deus, mas eu tenho certeza que isso vai fazer com que você tenha muita experiência com Deus também, por causa das respostas de oração que você vai ter. Sugiro que você faça o quê? À medida que você vai orando, anote num caderninho os pedidos e tudo. Por quê? Porque daqui a 2, 3 meses, talvez um ano, não sei quanto tempo, você vai poder pegar esse caderninho, olhar para trás e perceber, poxa, quantas respostas de oração que eu tive a partir do momento que eu li esse livro e fui direcionada pelo Espírito Santo para estar orando pelos meus filhos, e que bênção que foi na minha família. E isso vai fortalecer a sua fé, lembrando, olhando para o passado, lembrando daquilo que te traz esperança, como fala na palavra. E além disso, esse livro vai te conectar mais com Deus, vai fazer você estar mais pertinho de Deus, porque o que acontece? Quanto mais a gente conversa com uma pessoa, mais intimidade a gente passa a ter com ela. Então, quando você criar um hábito diário de estar orando pelos seus filhos, você também, sem perceber, vai estar se aproximando cada vez de Jesus, cada vez mais próximo de Jesus pelos momentos de intimidade com Ele na oração. E você vai ver que você, quando menos perceber, você não vai conseguir nem deixar de orar. O dia que não orar, vai sentir falta. Por quê? Porque você vai sentir falta, não é só da oração, é da presença de Jesus junto com você quando você ora. Amém. Tá aí, tá dado o recado. Espero que você tenha entendido bem. Passamos aí 59 minutos, 60 minutos aqui na nossa presença, nessa bancada gostosa, e os assuntos foram os melhores possíveis. Visitamos a Bíblia, visitamos nossas experiências pessoais, demos alguns testemunhos particulares. Eu quero agradecer a você que está em casa, ficar conosco até agora, 10h30, né? Conosco conectado, assistindo, participando, sendo por Deus abençoado, e com certeza amanhã se interessando a acessar o material. No final do programa a gente vai colocar aí direitinho como é que você pode contactar a equipe da produção do livro, como você pode, dentro da realidade da sua igreja, comprar o livro, se você quiser comprar quiser comprar uma caixa para levar para a sua igreja, quiser colocar esse livro aí, quem sabe até no conteúdo da vida devocional do seu ministério com crianças, do ministério infantil da sua igreja, tá aí uma dica de material para você adquirir. Você, como pastor, eu sou pastor batista antigo, sei que o meu nome aí tem algum conhecimento da sua parte, então recomendo, compra, pode pedir lá, o Clóvis e a Érica mandam entregar essa caixa aí na sua igreja, a gente faz um cálculo do frete, joga tudo isso e você recebe esse material para você abençoar a sua liderança e a sua casa também. Vamos agradecer ao casal. Nós temos hoje o agradecimento ao pessoal da Vida Nova que mandou, né? Mandou para nós 2 livros, eu vou entregar para eles aqui, o John Lennox, a ciência pode explicar tudo? Com certeza não, mas está aí, né? É muito interessante, numa sociedade extremamente cientificista, né? Só vacina que cura, é só isso que funciona. A gente vai descobrir que nem tudo, né? Nem tudo se explica com a ciência. A gente sabe que Deus se revela e Deus tem feito uma história bonita. Eu vou dar essa aqui para a Érica, né, da Vida Nova, e da Pronobis Editora, está sempre com a gente aqui também. Agradeço ao pastor Judy Clay que mandou. Thomas Neros, pregação doutrinária, privilégio, promessa, poder e perigos, né? Quer pregar bem, está aqui o professor de homilética lá da América, Thomas Neros, grande livro, eu li, espetacular,
eu aplico muito a questão do perigo. Cuidado, tem coisas que o pregador não deve dizer, né? Então a gente aprende direitinho, áreas para onde não entrar, o poder, muito importante, a promessa tem que conhecer o texto, né? Profundamente, o privilégio de ser um proclamador do querigma da mensagem. Pastor Clóvis, Thomas Neros, da editora Pronobis, pregação doutrinária, está aqui, pessoal, para você conhecer, Muito presente para você. Espero que enriqueça aí o seu ministério. Casal tem agora, olho no olho, câmera 1, 1 minuto cada um, para se despedir e com tristeza dizer, foi bom, mas durou tão pouquinho, né? Episódio 49 foi para conta, o casal vai se despedindo de vocês aí. Vamos ouvir as considerações finais, 1 minuto para cada um. Olá, querido. Quero compartilhar da minha alegria. Obrigada a você que está até essa hora nos assistindo aqui nesse podcast. Muito obrigada. Quero desejar mesmo que a sua casa receba alimento do céu, que a realidade da sua família possa ser impactada por Deus, em nome de Jesus, e que a oração passe a ser algo contínuo na sua vida e na sua casa. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada ao pastor Carlos Elias, obrigada à Primeira Igreja Batista em Campo Grande por esse convite. Fica aqui o nosso sincero agradecimento. Pastor Clóvis. Queria estar agradecendo a cada um de vocês que participaram com a gente nessa noite aí desse podcast, do Crosscast. E queria dizer que, assim, foi uma honra para a gente estar aqui. E a nossa oração é que tudo aquilo que vocês ouviram, viram aqui, possa abençoar sua casa, sua vida, sua família, tudo que leve o seu nome. Eu não sei onde você está, eu não sei qual a situação que você está passando, mas eu posso dizer o seguinte para você. Jesus Cristo é a resposta para todos os seus problemas, é a solução para qualquer problema que você tem. E eu quero que você pegue mesmo tudo aquilo que teve aqui hoje e leve para casa, guarde com você, sabe, no seu coração, para que quando aparecer um momento difícil, você se lembre daquilo que foi falado e você possa colocar em prática para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Obrigado por aguentar a gente até agora, né? Agradecendo também ao pastor Carlos Elias. Foi nada de aguentar não, gente. Foi privilégio, foi gostoso demais, poderoso, né? Instrutivo, educativo, pedagógico e verdadeiro, né? O casal tem muita vida para falar sobre isso. Obrigado, pastor. Espero que o senhor volte, né? Espero que eu não tenha que esperar 49 episódios, né? Orando com os filhos, orando pelos filhos, né? Ensinando os filhos a orar. Já deu umas ideias aí, hein? Quem sabe eu posso ser o coautor aí, ó. Né? Quero comissão não, mas se eu puder divulgar, quero. Tá na tela agora, vamos colocar na tela. O programa de hoje foi oferecido por esse livro. Livro da autora Edgar Peixoto, Orando pelos Filhos, está lá na tela, bem na tela, para você lembrar. Eu quero muito agradecer, porque foi esse livro o motivo pelo qual nos reunimos e foi em cima dele que nós discutimos, pensamos e recomendamos a você boas razões pelas quais você deve orar pelos filhos. Está na tela, nossa gratidão, Érica, sem você nós não teríamos 10 maratonas de oração, 170 motivos diferentes por orar pelos filhos. O programa 49 foi para conta. Pessoal, terminou. Agora eu queria chamar você para o episódio 50. Parece que é meio século, né? Episódio 50 vai ser já no dia 18/10. Hoje é 11, então com 7, 18. Dia 18 de outubro, sexta-feira que vem, 21h30. Sabe qual é o programa da semana que vem? Pergunta que não quer calar. O que está acontecendo com a música na igreja? Eu não sei. Vou deixar você responder. Na minha igreja vai muito bem, obrigado. A ministra de música aqui é uma ministra de música séria, né? Dona Angélica é minha esposa, ela ora, tem jejum, tem busca com Deus, tem o quarto lá do socorro, da misericórdia, onde ela de joelhos clama sabedoria. E o que eu vejo é que a nossa música vai, subindo, crescendo, louvando, teologia boa. Mas tem muita coisa estranha por aí. O que está acontecendo com a música na igreja? Eu não sei de tudo, não sei tudo, mas Mariane Godoy vai estar aqui para responder. Ela é autora, Mariane Godoy é autora do livro A Música e a Igreja. Tá aí o livraço dela, esse eu li todinho. Sensacional o livro. Recomendo, se você já quiser ler, para vir municiado para o programa e debater com a gente no chat, eu vou com você ali ao vivo, vou interagindo com você, com suas perguntas, e eu posso ajudá-lo aí a responder. Até então, a sexta-feira que vem, 18/10, com Mariane Godoy, Música e Igreja, vamos responder a pergunta: o que está acontecendo com a música na igreja? Que Deus te abençoe, até o próximo episódio, episódio 50, aguardamos você. Letrinha subindo, programa terminando, tchau, até o próximo episódio.